Senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo pelo site e YouTube da Câmara, senhora vereadora Sandra, senhores vereadores, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Inicialmente, procedo à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronchi. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. João Carlos Pires Juliana. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fábio, presente. Manuel Vicente Modesto. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Dando início aos trabalhos, procederei à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em votação o requerimento verbal do vereador Júnior Regonha, o qual solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Kiko. Sim. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Pedro. Sim. Neto. Sim. Sandra. Sim. A dispensa da leitura da ata da sessão anterior está aprovada. Farei agora a leitura dos projetos que estão dando entrada no expediente da sessão. Projeto de lei número 44 de 2020, revoga a lei 2.757 de 2004, de 12 de maio de 2004, data de entrada 18 de novembro de 2020, autoria da Alfab. O projeto de lei número 44 de 2020 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 20 de novembro de 2020. Projeto de lei número 45 de 2020 dispõe sobre a alteração dos artigos 18, incisos 3 e 10 e 22b, letra C, da Lei 33.596 de 2016, que obriga a construção de calçadas de pedras portuguesas com argamassa e dá outras providências. Data de entrada, 23 de novembro de 2020, autoria João Carlos Juliana. O PL número 45 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, em 25 de novembro de 2020. Projeto de lei número 46 de 2020 institui o Dia de Combate à Discriminação de qualquer natureza no âmbito do município de Tietê e dá outras providências. Data de entrada, 23 de novembro de 2020. Autoria, Sandra Takakura. O projeto de lei número 46 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 25 de novembro de 2020. Emendas. Aditiva, número 1 de 2020. Adiciona dispositivo ao projeto de lei número 43 de 2020. Data de entrada, 24 de 11 de 2020. Autoria, João Carlos Juliana. A emenda aditiva 1 de 2020 foi anexada ao respectivo projeto. Dando continuidade ao expediente, faremos agora a leitura dos requerimentos. Requerimento número 330 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis o que segue. 1. Os parcelamentos de solos existentes atualmente nas ruas José Piscinato e Ângelo Antônio Piscinato, no bairro Mandissununga, e na estrada da Santa Cruz, no bairro Cruz das Almas, possuem projetos protocolados na Prefeitura? Caso a resposta seja positiva, encaminhar cópias de todos os projetos na íntegra. 2. Caso a resposta ao item anterior seja negativa, a Prefeitura tem conhecimento desses parcelamentos e obras já em execução em alguns deles. 3. Caso a Prefeitura não tenha conhecimento, por que não houve a devida fiscalização? Quem seriam os responsáveis por essa fiscalização que não ocorreu? 4. Caso esses parcelamentos estejam em desacordo com a legislação, quais serão as providências que a Prefeitura irá tomar com relação a eles? Serão aplicadas sanções previstas na Lei 3.596/2016? 5.
A Secretaria de Obras e Planejamento promove fiscalizações periódicas ou esporádicas pelo município para evitar que situações como esta ocorram. Com que frequência essas fiscalizações ocorrem? Os responsáveis pela Secretaria de Serviços que cuidam de todas as estradas rurais do município, quando se deparam com construções de loteamento suspeito, nunca se reportam aos seus responsáveis? 6. Caso esses parcelamentos estejam em desacordo com a legislação, solicito a imediata abertura de processo administrativo para apuração dos fatos e a punição dos responsáveis que, seja por má-fé ou incompetência administrativa, permitiram que por anos seus proprietários nunca fossem cobrados ou importunados por quem tem a obrigação de zelar pelo cumprimento da lei. Data de entrada, 25 de novembro de 2020, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão. As palavras, senhor presidente. Palavra, vereador autor. Bom, esse requerimento, ele vem aí no sentido de uma coisa que eu, como vereador, como cidadão, observo há muito tempo. Recentemente, passando ali para ir na minha propriedade, eu vi que começou a surgir algumas casas ali, foram feitos uns platôs, e umas casas começaram a ser feitas ali, que é uma propriedade basicamente de rural ali, que é o Banco da Terra, onde ali foi feito tipo de uma reforma agrária, né? As pessoas financiaram mais para a produção de alimentos. E eu comecei a ver que tem pessoas que estão repartindo aquilo para fazer lote. Aí me chamou a atenção. Eu fui pesquisar, fui ver a fundo em outros lugares, eu descobri, pelo menos que eu tenho conhecimento, no mínimo mais duas situações como essas, né? Até bem mais graves, né? Porque são na área rural, e eu não sei se tem aí para mostrar as fotos aí, se o Robson puder mostrar essas fotos aí através do site da Câmara, né? Que ele vai colocar aí, que é legal as pessoas verem para entender um pouco como que funciona a coisa. Vocês estão vendo aí, isso aí é lá no bairro Cruz das Almas, né? Na realidade está surgindo um loteamento novo, e vocês vão ver através das fotos, esse aí é no Cruz das Almas, olha aí, já tem até 2 ruas, inúmeras casas, né? Você tem em outros lugares, esse aí, não me lembro de cabeça onde é isso aí eu acho que é na rua... bom, esse aí é no Mandissununga, né? O outro também é no Mandissununga, esqueci o nome da rua agora. Bom, enfim, você vê aí os platôs, as residências sendo feitas. O que acontece? E que a gente vem acontecendo ao longo de anos e de décadas, por que não dizer, a pessoa vai lá, ela vende seu terreno, não desmembra, não faz nada oficial, faz um contrato de gaveta e faz o loteamento lá, né? E assim foi feito no Nossa Senhora de Fátima, assim foram feitos em outros lugares, né? Bairros que foram construídos na época, como o Alto do Tietê, como o São Pedro, que não tinha rua, tinha rua de terra, não tinha asfalto, não tinha esgoto. Então, se permite que construa de qualquer jeito, sem documentação, sem respeitar normas, sem respeitar regras. E aí, para quem que sobra o custo disso aí? Para o cidadão e para o município. Quem é mais antigo sabe quanto tempo levou para o município conseguir regularizar a situação do Nossa Senhora de Fátima, com leis, com registros de propriedade, com danos ambientais que foram criados por não respeitar a legislação, porque, afinal de contas, era um loteamento clandestino, e continua ainda o município pagando as contas, porque se fosse o caso, era para ser asfaltado, era para ter guia, para ter sarjeta, água, esgoto, e não tem nada disso, né? A gente vê isso comumente acontecer. Vê isso no Terra de Santa Maria, que foi aprovado sem construção de TE, sem trevo de acesso, né? Então, cabe a nós, vereadores, a nós, legisladores,
a nós que estamos aqui e os próximos que virão, que atentem para isso, porque o município não aguenta por décadas e décadas pagar com as responsabilidades de alguns. Essas pessoas tinham a obrigação de ir lá e legalizar suas propriedades, suas obras, seus empreendimentos. E vai se fazendo, quando se dá conta, tem um bairro inteiro, como é esse no Cruz das Almas, né? E quem que assume o risco hoje, a responsabilidade disso aí? Vai lá hoje, vai derrubar todas aquelas casas que estão construídas lá? Eu vou ser sincero, duvido que alguém tem saco para fazer isso, né? Mas vai ficar lá, mais um loteamento regular, mais 2 que estão saindo. Se você vai no começo, é impossível que a prefeitura não saiba dessas obras, que não saiba que essas obras saem. A Secretaria de Serviço passa todo ano fazendo manutenção na estrada rural. Quer dizer, será que o operador de máquina, ele não vê, ele não sabe chegar a comentar, olha, está saindo um loteamento clandestino lá, está saindo uma construção, isso aí está legal ou não? A Secretaria de Obras não vai de atrás dessas coisas. Eu duvido que a Secretaria de Obras, um loteamento que nem o da Cruz das Almas, né? Esse na rua Piscinato, né? Zé Piscinato, veio o nome da rua, né? Quer dizer, está dentro da cidade. Tem problema d'água lá, não tem água. Tem um loteamento que autorizaram agora lá, não tem água para o loteamento, porque a água não chega no loteamento. E se está fazendo um loteamento regular, cadê os responsáveis da gestão por essas obras irregulares? Volto a dizer, depois de pronto, para você derrubar uma coisa dessa, é um transtorno medonho. Você vai entrar, tem que entrar com desapropriação, e se abusar, a prefeitura tem que pagar ainda para derrubar isso, porque ela permitiu que construísse. Então, eu quero saber se de todos esses anos, esses loteamentos que fizeram, esses últimos fracionamentos foram pedidos, se não foram, porque a prefeitura não foi fiscalizar. De quem é a obrigação fiscalizar isso aí? Eu vou exigir que essas pessoas arquem com sua responsabilidade até o final. Se for possível, até com a perda do seu cargo, que eles estão lá para fiscalizar, para executar, não deixar na costa dos munícipes que daqui 4, 5, 10 anos venha uma gestão e tenha que pagar pelos erros e pela incompetência de quem tem lá, tinha obrigação de fazer. Então, não vou deixar isso. Eu tenho só mais 3 sessões, depois eu pretendo e continuar indo atrás dessa coisa, nem que seja judicialmente, e eu vou achar quem são os responsáveis pela omissão disso, seja de má fé ou de ignorância. Isso não pode acontecer. Então, que sirva aí para as próximas gestões, inclusive da Câmara, que fique atento, porque nós pagamos essa conta e pagamos muito caro disso. Tá? Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Está em votação. Kiko. Sim. João Martellini. João Martellini. João Carlos. Sim. Cunha. Sim. Modesto. Sim. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. sim, Requerimento número 330 está aprovado. 331. Requer ouvido o plenário, suficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência a colocação da proteção entre a guia e a cabeceira da ponte Zenóbio José Citrone Sacon, no bairro Terras de Santa Maria, Centro. Requeiro ainda que informe como está o andamento do processo para a liberação da verba do governo estadual para a construção da nova ponte no local. Data de entrada, 26 de novembro de 2020. Autoria, João Carlos Juliana. Está em discussão. Peço palavra, senhor presidente. A palavra, o autor. Bom, eu não preciso falar que essa questão dessa ponte já foi debatida muitas vezes, inclusive com a perda dos recursos aí que foram conseguidos para fazer essa ponte. Só que deve ter um vídeo aí, Robson, se tiver, eu gostaria que mostrasse, né, uma foto, para ver a situação, quem não passa lá, né? Recentemente,
também de saber das pessoas que morreu uma pessoa que caiu na ponte ali. Né? Vai o balanço para frente, vai para trás. Esse é do Tá parquinho. saindo, isso é muito... Não é esse, Robson. Assim? João, não deu. Bom, mas tudo bem. Ali, para quem não sabe, a rua vem com 8 metros de largura, a ponte tem 4. Não tem um guarda-reio, não tem uma proteção, não tem absolutamente nada. A pessoa que vem de noite num dia de chuva, simplesmente ela passa direto na ponte. Né? Então, além de não ter feito a ponte, ter perdido os recursos que vieram para fazer isso, é uma responsabilidade tremenda a prefeitura não colocar um guarda-reio lá, uma proteção, uma tábua, uma cerca, um pedaço de concreto, seja o que for, é a coisa mais simples do mundo, né? Do que arriscar, largar que pessoas caiam de novo lá e se matem como aconteceu. Né? É uma responsabilidade tremenda da prefeitura, que não tem nada a ver com ter recurso, não ter recurso. Né? Com 4 caibro e 3 bigotas, pelo menos, de 6 por 12, com 300, 400 reais, ela faria alguma coisa segura para o cidadão lá. E, no entanto, faz pelo menos, não sei quanto, desde que abriu o acesso lá, pelo menos 4 anos e meio, aquilo lá continua, Deus dará, e já houve uma vítima fatal lá, e a gente espera que não ocorra mais nada desse tipo lá. Então, pelo amor de Deus, que a prefeitura vá lá e providencie uma proteção para esse lugar, que os moradores estão desesperados, né? Pior é quem não conhece, mesmo quem conhece, se vier de noite chovendo e coisa, corre o risco de passar direto na ponte lá. Peço providências para a prefeitura. Obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Kiko. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal que nos acompanha pela internet. Vereador João, essa ponte, ela já não é mais suficiente para os dias de hoje. Ela já tem uma sobrecarga grande ali, vinda do Terra de Santa Maria, os produtores rurais da região ali, a Hípica Vidoto, e eu vi ali que está sendo comercializado um empreendimento ali, Residencial Jatobá, se eu não me engano, já está sendo comercializado, ou seja, o fluxo vai aumentar de pessoas passando por essa ponte, seja agora na construção de casas, ou seja, depois de novos moradores ali nesse empreendimento. Ou seja, essa ponte ela já não é suficiente hoje. Você imagina a hora que esse loteamento tiver aí a todo vapor aí, né? Por que eu estou chamando a atenção? Porque uma melhoria dessa que você está falando, vereador, ela não é tão onerosa ao município. E a cidade de Serquilho, aqui do lado, realiza serviço como esse com a frente de trabalho de Serquilho. A frente de trabalho da cidade de Serquilho, ela faz um serviço como esse. Né? Então, a gente poderia estar usando até a nossa frente de trabalho, que foi totalmente mal aproveitada, e hoje só tem 7 pessoas trabalhando, das 45 aprovadas, das 90 aprovadas, 45 inicialmente e 7 atualmente. Podia usar até a frente de trabalho para fazer esse serviço aí. O senhor quer uma parte, dona Sandra? Não pode, por lei, é proibido usar frente de trabalho para isso. Desculpe, eu não pedi uma parte. Uma parte, por favor, senhor vereador. Pois não, vereador. Senhores presentes, boa tarde, boa noite quase. Só para esclarecer, eu acho que há uma confusão, porque em Serquilho existe uma lei municipal que chama, se não me engano, obra pronta, em que o senhor prefeito conta com material, com mão de obra do pessoal de Serquilho, pedreiros, ajudantes de pedreiros, serralheiros, enfim, pessoas da construção que atuam em favor da cidade. É uma lei municipal, não tem relação, até onde eu sei, com essa lei que você está citando aí, que também tem aqui em Tietê. Lá eles têm essa possibilidade de contratar diretamente pessoas para prestar serviços de construção e tudo mais na cidade. Eu acho que é uma ideia legal, tá? Em vez de contratar uma empresa que faz serviço, você usa a mão de obra e emprega o pessoal da cidade, é uma ideia que
Eu até cheguei a verificar em pensar em fazer um PL por aqui, mas não levei à frente. Mas eu acho que é essa a questão. Existe sim uma lei em Cerquilho, mas é uma lei municipal que, se não me engano, se chama obra pronta. Certo? Muito obrigado. Eu agradeço a participação, a contribuição aí, mas a informação que eu tenho, que vem do secretário de governo da cidade de Cerquilho, é que todos esses reparos, aí, pintura de escola, reparo de avenida, pequenas questões, tipo um reboque que caiu no posto de saúde, desentupimento de calha, tudo é feito pela frente de trabalho lá. Lá são de 120 pessoas. Mas aqui nada pode, né? Aqui tudo é mais Essa é difícil. uma parte, vereador, Pois aqui. não. Não, só para confirmar o que você está fazendo, realmente o secretário de Cerquilho confirmou que eles usam pessoas capacitadas, inclusive para controle de estoque, quer dizer, a frente de trabalho, ela não diz que você tem que ficar carpinando com enxadinha na mão lá. E eles aproveitam muito bem essa frente de trabalho nos mais diversos campos, né? Talvez faça falta gestão para que isso seja aproveitado da melhor maneira. Como eu não estou sabendo agora, está falando que só restam 7 pessoas, né? Quer dizer, nós temos 90 pessoas que poderiam estar trabalhando de alguma maneira, contribuindo para a melhoria e manutenção da cidade, que hoje estão parados, né? Independentemente de onde fosse. Mas o que você falou aí procede, sim, Kiko. Eles usam dessa maneira. Agora, não sei se essa outra norma que o vereador Beto falou, ela se encaixa juntamente com a frente do trabalho e é um complemento, mas, de qualquer maneira, é alguma coisa, quer dizer, se existe, ideias boas, a gente tem que copiar e aprender com quem faz bem feito. Então, eu acho que quando existe esse tipo de coisa, a gente tem que agregar para que nós façamos, se não igual, não melhor, pelo menos igual, né? Obrigado pela parte. Bom, eu justamente para mostrar que não é uma situação tão complicada, porém é um negócio que pode se tornar muito sério. Já teve uma morte, pode ter algo igual ou maior aí, que pode ser muito pior. Ou seja, a prefeitura ela tem condição de fazer isso facilmente, de várias formas, né? Bom, é isso. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Ninguém fazendo uso da palavra, eu vou permite, como fazia parte do plano do governo do Dal e do João Carlos. Viu, Sandra? O que a lei não permite é você encaixar engenheiro, arquiteto, evidentemente, dentro de uma lei dessa. Mas serviços corriqueiros de pintura, né, de menor tamanho, se permite, e já existe a lei em Cerquilho que eles empregam muita gente, inclusive fazem a transição para assistência social, para colocar esse pessoal, né, em um período de estudo para reencaminhar para o mercado de trabalho. Está em votação. Kiko. Sim. João Martellini. Caiu. João Carlos. Sim. Rigonha. Sim. Modesto. Sim. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Requerimento número 331 de 2020 está aprovado. 332. Requeiro, ouvido no plenário, se oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, providencie a poda das árvores localizadas na Avenida dos Ipês, no bairro Povo Feliz, nas ruas do bairro Terras de Santa Maria. Data de entrada, 26 de novembro de 2020, autoria Kiko Aronque. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. João Martellini. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Requerimento número 332 de 2020 está aprovado. 333 de 2020. Ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se a Secretaria de Saúde do município está preparada para uma eventual segunda onda de casos de Covid-19, detalhando quais os procedimentos estão sendo realizados para tanto. Data de entrada, 26 de novembro de 2020. Autoria, Kiko Aronque. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. João Martellini. João Carlos. Sim.
Regonha, Sim. Modesto, Sim. Pedro, Sim. Beto, Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 333 de 2020 está aprovado. 334. Requer ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, providencie o conserto do pavimento asfáltico da rua Vila Nova, nos pontos que necessitam de manutenção, bem como também providencie a pintura de faixas de pedestre por toda a extensão da rua, em especial em frente aos estabelecimentos comerciais e igrejas. Requeiro ainda que estude a possibilidade da instalação de mais uma lombada na referida via, na altura do número 1569, em razão do aumento de movimento de veículos no local, com o início do funcionamento da empresa Refeições Coletivas. Data de entrada, 26/11/2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. João Martellini. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Requerimento 334/2020 está aprovado. 335. Requer ouvido plenário, se oficie ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis com relação aos parques infantis instalados nos bairros recentemente ou que segue. 1. Quantos parques foram instalados? Em quais bairros e endereços? 2. Qual o custo da aquisição dos brinquedos? Qual o custo da instalação desses brinquedos? 3. Qual a empresa responsável pelo fornecimento dos brinquedos? Qual a empresa responsável pela instalação dos brinquedos? 4. A Prefeitura tem ciência que alguns desses brinquedos já estão deteriorados, apesar de pouco tempo de uso. Os responsáveis pelo fornecimento e instalação dos brinquedos já foram notificados dessa situação? 5. Quem foram os servidores responsáveis pelo recebimento desses brinquedos e acompanhamento de suas instalações? Esses servidores não observaram quando do recebimento e acompanhamento da instalação e os produtos eram de baixa qualidade ou estavam sendo mal instalados? Data de entrada, 27/11/2020, autoria João Carlos Juliano. Está em discussão. As palavras, senhor A presidente. palavra ao vereador autor. Eu pedi para fazer esse requerimento, uma pessoa ligou para mim para contar essa situação. Isso eu já tinha visto, tinha reparado, né? Quando há ausência do poder público, da justiça e do respeito nas coisas, acontecem esse tipo de coisa. E vocês devem estar lembrados, pelo menos 2, 3 anos atrás, eu fiz um requerimento a respeito de uma academia de ginástica que fizeram no Sete Fogões, onde eu fui lá, com a botina, você desfazia a massa de concreto que foi usado para montar naquela academia. Eu abri uma representação contra isso, né? E o que eu esperava que se tornasse uma cobrança efetiva, né, da justiça para as pessoas, que ali houve claros indícios de favorecimento e de desvio de recursos, né? Simplesmente a justiça mandou ir lá e trocar o concreto, como isso fosse prova de idoneidade. E o que acontece quando faz isso? As pessoas perdem o medo, né? Sabe, o mínimo, o máximo que pode acontecer é mandar refazer. E refaz com o dinheiro do cidadão que paga. Lá foi refeito, não deu absolutamente nada para ninguém, um lugar que era para 2, 3 metros de concreto, foi um caminhão de concreto que não prestou, foram lá, trocaram, tudo bem. Aí você incentiva o que? Esse tipo de coisa. A gente sabe que há 30 dias aí, com propósitos puramente eleitorais, que eu gostaria que isso tivesse sido feito bem antes, né? Mas há 30 dias da eleição, se instalou parquinhos aí em vários bairros da cidade de qualquer jeito, com produtos extremamente de qualidades duvidosas, e a prova está aí, né? Eu não sei se Robson pode mostrar agora aquele vídeo lá do parquinho, lá da criança balançando, né? E tem fotos ali, você tem gira-gira, que ali no Santa Maria, o gira-gira faz 20 dias, 30 dias que foi instalado, já está quebrado.
Dá uma Vai olhada pra frente, vai aí pra trás, tá saindo, no pé desse Isso é muito perigoso. desse balanço, né? Você não percebe por causa do lag aí que dá, mas você percebe que ele está quase saindo. O concreto Vai o balanço pra frente, vai pra miserável que trás, fizeram tá ali, saindo, ó. né? Isso é muito O perigoso. gira-gira quebrou, tá só o topo do gira-gira lá, né? Isso tá aqui, se você for aqui na Santa Cruz também, você tá com o gira-gira lá, um monte de faixa amarela nele, quer dizer, tudo equipamento sem qualidade, equipamento posto de qualquer jeito, sem qualquer responsabilidade, né? Simplesmente com o único fim exclusivo de dizer, olha, eu estou fazendo alguma coisa, se presta ou não presta é outro problema. Felizmente, nós não pensamos no uso dos recursos públicos, e quando não há punição, quando é feito mal feito, a pessoa se senta no direito de fazer o que quiser, né? É uma pena que realmente isso seja levado dessa maneira, que a vida pública nossa seja levada dessa maneira, né? Tudo de qualquer jeito, tudo nas coxas, né? E sempre o cidadão pagando, porque compra caro que não presta, e daqui 30 dias tem que reformar tudo de novo. É uma pena, é lamentável, realmente é lamentável essa situação. Espero levantar informações de quem, o funcionalismo público também, quando recebe isso, as pessoas, quando recebem essas obras de má qualidade, tinham uma obrigação, deveriam ter obrigação, né, de chegar e falar, olha, isso eu não vou aceitar. Eu estou aqui para respeitar o cidadão, você vai entregar isso, eu não quero, né? Mas, infelizmente, não fazem. Então, espero que realmente se apure quem recebeu esse material de péssima qualidade e quem foi que vem arcar com o custo, apesar de eu saber que é difícil cobrar a responsabilidade das pessoas nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Pedro. Caiu? Caiu também. Beto. Sim. Sandra. Sim. Requerimento 335/2020 está aprovado. 336. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis com relação aos serviços executados no Largo da Serra. O que segue? 1. Porque a prefeitura decidiu executar as obras no local e encher o lago, mesmo sabendo os problemas de esgoto, domiciliar eventuais descartes de produtos do Ribeirão da Serra, fariam que o lago tivesse que ser esvaziado muito rapidamente, como ocorreu. 2. Quem foi o idealizador da obra e, de certa forma, o responsável pelos prejuízos, uma vez que, sem o término das obras, que resultarão da despoluição do Ribeirão, era fato que o esforço para enchimento do lago seria um desperdício de dinheiro público, como realmente foi. 3. A Prefeitura abrirá algum procedimento administrativo ou judicial para apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos na contratação e realização da obra. Data de entrada, 27 de novembro de 2020, autoria João Carlos Juliana. Está em discussão. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, o vereador autor. Bom, eu estou trazendo esse assunto porque ele é extremamente oportuno, né? Eu também, se Robson puder mostrar aí a imagem do antes e depois, ela é bem clara e bem forte, né? Porque ela mostra muito bem a situação que a gente comentou aqui no requerimento do então vereador doutor João Martellini, né? Há 10 dias da eleição, nós conseguimos reativar o lago sem estrutura nenhuma para virar isso aí que está hoje, né? Eu posso falar com propriedade porque eu acompanho esse trabalho faz muito tempo e eu sei que ia acontecer isso. E que isso não vai ser resolvido simplesmente, e escrevo aí, janeiro, isso aí está tudo tomado de capim de novo, jogando todo o dinheiro que foi posto aí para limpar isso aí, né? Um mau cheiro tremendo, o problema
do esgoto do Ribeirão da Serra não foi resolvido. Faz 1 ano e meio que eu brigo na Justiça, brigo com o CETESB, inclusive tem alguns requerimentos meus que encaminhei para o CETESB há pelo menos 30, 40 dias. Se queres responder, né? A história é sempre a mesma, vamos mandar para averiguação. Isso é um requerimento atrás do outro, a prefeitura não liga para isso, a prefeitura não faz nada para ajudar, não faz nada para cobrar os responsáveis. E aí você vê esse esgoto aí e você abre aí uma situação mostrando que você aparentemente resolveu e traz essa situação lamentável à tona de novo. Isso é uma vergonha. Aí você põe uma placa lá, eu amo Tietê, amo o quê? O esgoto, né? Talvez ela fosse ideal numa outra hora, mas não nessa hora. É lamentável, né, que se use desse tipo de expediente ainda para se fazer política, né? E é lamentável que isso seja aceito, mas faz parte do jogo. O que não pode fazer parte é jogar o dinheiro público pela lata do lixo. E o pior de tudo isso é a resposta que a prefeitura deu. O vereador João Martellini, doutor João Martellini, perguntou o seguinte: quais obras estão sendo realizadas no local? Quais as empresas estão realizando as obras? Quais os custos dessa obra? Houve processo licitatório na contratação dessas obras? Encaminhar cópias digitais do processo de contratação e quais as datas previstas para a obra. Qualquer gestor, um pouquinho de capacidade, de honestidade no trato da coisa pública, ele respondia isso de boca, em 2 minutos. Você sabe o que a prefeitura fez? E me desminta se eu estiver falando errado, pediu mais 30 dias para o doutor João Martellini para responder esse requerimento. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A prefeitura tem obrigação de vir dar esclarecimento à população. Usou mal o recurso público, gastou dinheiro com uma máquina lá para arrancar aquele mato, para abrir o lago, para fechar o lago, para depois de uma semana abrir cheio de esgoto lá. Quer dizer, o prefeito sabia disso? Pois não. Uma parte? Pois não. Eu também fiz uns questionamentos no requerimento número 317, de novembro, e a resposta também foi de que, em razão da complexidade da matéria, pediu prorrogação de 30 dias para enviar informação. Também era um questionamento sobre obra que foi feita com dispensa de licitação, quanto gastou, quem fez, quem não fez, quem foi convidado para participar, enfim. Tá feia a coisa. Você veja, vereador Beto, cara, é simples, né? Você pergunta aqui, né, qual o custo disso aí? Quer dizer, a prefeitura não sabe quanto gastou para arrumar isso. Tem que saber de cor, um Lago da Serra, que faz 10 anos que a turma quer que arrume, né? Qual o custo disso? Que empresa que está realizando essa obra não sabe? Para responder, você vai pedir 30 dias. Isso é querer empurrar com a barriga, para esperar acabar a gestão para não ter que responder. Pois não. É engraçado que o prazo regimental de 15 dias não foi suficiente, né? Foi pedido mais 30, ou seja, são 45 dias. Não é uma pergunta de bate-pronto que você está fazendo para responder na hora, que talvez você não tenha mesmo o dado, mas pô, você teve 15 dias para levantar uma informação dessa. Se a cidade estivesse pipocando de obra para todo lado, ainda vai, é muita coisa na cabeça, é obra lá, ponte cá. Mas é uma outra situação aí que aconteceu nesses meses, né? Talvez não soubesse com precisão, né? Mas faltava uma outra informação para poder responder o requerimento. Bom, mais 15 dias não foi suficiente, precisa de mais 30, que seja em 45 dias para resolver isso aí. Só para concluir, quer dizer, eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia, porque eu trabalhei com esse problema, eu sei que ia acontecer isso. O prefeito não sabia que se ele trancasse o lago, ele ia encher de M3 pontinho lá. Ele não sabia. Se ele não sabia, ele é incompetente, né? Se ele sabia, ele foi desonesto. Então, eu quero que ele ponha no papel quem for responsável por fazer aquilo e jogar um monte de dinheiro na lata do lixo. Vamos aguardar a resposta.
talvez ele espere 15, mas peça mais 35 também, porque se ele não conseguiu responder aquela, dificilmente ele vai conseguir responder essa, vai esperar que acabe o mandato para não ter que dar uma resposta, mas eu vou cobrar de qualquer jeito. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Continua em discussão. Usando a palavra, eu me lembro desse dia do requerimento do doutor João, você avisando, João, que ia acontecer isso. Eu me lembro também de colegas dizendo que não ia acontecer nada, que era para nós esperar. Ou eu estou mentindo aqui, estou falando besteira, estou faltando com a verdade com alguém. Então, politicagem se faz aqui também, né? Não é só lá no Paço, se faz aqui também. Está em votação. Kiko. Sim. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 336/2020 está aprovado. 337/2020. Requer, ouvido o plenário, senhor prefeito, para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se é verídica a informação de que a prefeitura iniciou a construção de uma praça no terreno ao lado do campo de futebol do bairro Terras de Santa Maria e não deu continuidade à obra. Caso a resposta seja positiva, informe quando a obra será retomada e quando será concluída. Caso a resposta seja negativa, providencie a construção para atender o lazer dos moradores do bairro. Data de entrada, 30 de novembro de 2020, dia da Alfab. Em razão deste requerimento ser de minha autoria, passo a presidência ao vice-presidente doutor Pedro para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Quem que é o primeiro secretário? João Carlos? Você Sim. tem que assumir. Tá, primeira vez que eu assumo. Você vai dizer se está em discussão o requerimento. Está em discussão o requerimento. Alguém usa a palavra? Está em votação. Está em votação. Agora você pode escolher, todo mundo está na tela e chamar. Dona Sandra? Sim. Vereador Kiko? Sim. Vereador Manuel Modesto? Sim. Vereador Dalfabre? Sim. Vereador Júnior Regonha? Sim. Doutor João Martellini? Sim. E vereador Beto Rodrigues. Parabéns pela condução. Sim. O requerimento número 337/2020 está aprovado. 338. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município, para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis com relação à contratação da empresa Refeições Brás Food S.A., prestadora de serviços de elaboração de merenda escolar, ou que segue. A prefeitura quitou todos os valores devidos à empresa desde o término do contrato. Caso a resposta seja negativa, informe o motivo da inadimplência. Caso não exista nenhuma dívida junto à empresa, a prefeitura tem ciência do não recebimento do seguro-desemprego por parte dos funcionários contratados pela mesma. Em caso positivo, quais as medidas que a prefeitura está tomando para evitar esta situação? Data de entrada, 30/11/2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. A palavra, o vereador autor. Boa noite a todos, boa noite ao público que nos assiste. Esse requerimento, senhor presidente, é uma informação que eu recebi de uma pessoa que trabalhou nessa empresa, que prestou serviço ao município. E, surgida a pandemia, a empresa ela acessou aquele programa do governo federal de auxílio às empresas. E o governo federal pagou uma parte dos salários dos funcionários dela. Contudo, no meio do caminho, ela dispensou algum desses funcionários. E o que acontece? A hora que esse funcionário dispensado dá a entrada na Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal, Seguro-Desemprego, o Ministério do Trabalho, acusa a existência da inserção da empresa nesse programa. Por quê? Porque a empresa ela é obrigada a manter os seus funcionários
quando ela está inserida nesta condição. E o que aconteceu? Que algumas dessas pessoas acabaram perdendo o emprego e ficando sem acesso ao seguro-desemprego, por ato do qual elas não tiveram responsabilidade nenhuma. Eu não sei se o município tem conhecimento disso, estou encaminhando isso por meio de requerimento, oficializando essa situação, e vou aguardar as informações. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Está em votação. Kiko? Sim. João Martellini? Sim. João Carlos? Sim. Regonha? Sim. Seu microfone está ruim, Regonha. Modesto? Sim. Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. Requerimento número 338/2020 está aprovado. Não havendo mais matérias para expediente, não há também nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre. Está aberta a votação para podermos passar sem intervalo a ordem do dia. Kiko? Sim. João Martellini? Sim. João Carlos? Sim. Regonha? Sim. Modesto? Sim. Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. Farei agora a verificação de presença. Kiko? Presente. João Martellini? Presente. João Carlos? Presente. Regonha? Presente. Dalfábio presente. Modesto? Presente. Pedro? Presente. Beto? Presente. Sandra? Presente. Havendo número regimental, farei a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de lei número 41/2020 dispõe sobre a denominação de ruas do loteamento residencial Dom Carmelo. Data de entrada, 28 de outubro de 2020, autoria Kiko Arontes. Está em discussão. Está em votação. Kiko? Sim. João Martellini? Sim. João Carlos? João Sim. Carlos? Regonha? Sim. Modesto? Sim. Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. O projeto de lei número 41/2020 está aprovado. Projeto de lei número 35/2020 estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2021. Data de entrada, 30 de setembro de 2020, autoria Poder Executivo. Está em discussão em primeiro turno o projeto de lei número 35/2020. Está em votação em primeiro turno. Kiko? Sim. João Martellini? Sim. João Carlos? Sim. Regonha? Sim. Modesto? Sim. Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. O projeto de lei número 35/2020 está aprovado em primeiro turno. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os novos vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2020, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.